Olá, senhores, bem-vindo ao canal Dr. João Neto. Depois de já ter sido devidamente desbeiçado emocionalmente pelos últimos acontecimentos aí na vida dele, todo mundo sabe que o doutor tá passando por uma fase meio difícil. Parece que agora finalmente ele aprendeu que não é um bom negócio sair se relacionando com qualquer uma só porque achou a pessoa bonita e não importa nada, porque importa sim. O doutor já se declarou aí nas redes sociais ser um eterno apaixonado. Ele era daquele tipo de homem que acreditava no amor verdadeiro, sempre fez questão de bater no peito e dizer que ele era o provedor e que a namorada dele não ia precisar se preocupar com absolutamente nada, que era tudo no peito do doutor, e pergunta o que ele ganhou com isso. Além de uma trolha emocional e problemas psicológicos que eu acho que ele vem atravessando, porque imagina só como deve ter sido difícil pra ele. Num dia o cara é a fera enjaulada e vamos gravar videozinho aqui com a mamolada e quem me criticar é porque tá com inveja, igual o Thiago Schultz também fez naquele fatídico episódio da dancinha. Aí de repente o cara é preso, perde a sua reputação, volta a se relacionar com a pessoa que denunciou ele e agora tá solteiro de novo. É por isso que muita gente se pergunta: e aí, doutor, aprendeu essa dura lição ou quer mais? Quer outra mais dura ainda ou já basta? Porque se for dura demais ninguém aguenta, né, senhores? Mas brincadeiras à parte, vamos ver aqui mais um episódio clássico com o Dr. João Neto falando dessa nova fase da vida dele, e tente não se impressionar com a serenidade do homem que um dia já foi conhecido como a fera enjaulada, Dr. João Neto. Solteiro? Tô solteiro, solteiríssimo. Obrigado, Deus, pela minha vida de solteiro. Obrigado, papai. E pretendo ficar por um bom tempo assim, até porque eu estou focando em outras coisas, né? E mais, né? Com isso agora de misoginia, com esse empoderamento das mulheres, com esse feminismo, eu tô muito gato, preferindo permanecer solteiro. Muito gato. Até porque a gente evita confusão. E depois de tudo que eu passei na vida, né, o ano passado, eu tô preferindo buscar a paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho mais idade para ter esse relacionamento tumultuado, turbulento, agitado. Eu não, irmão. Eu quero paz, tranquilidade, quero viver de boa. Ele é muito gostoso. E claro, agora para se envolver comigo, tem que ter igual, tem que estar igual ou melhor que eu. Parece que finalmente o Dr. João Neto aprendeu essa dura lição e foi da pior forma. Ele, que já tá com quase 50 anos na cara, finalmente descobriu que não é tão vantajoso assim pro homem ficar se relacionando só porque ele tá loucamente apaixonado por uma pessoa que muitas vezes não vai agregar em nada. Só porque uma senhora é bonita ou deu mole pro doutor, isso não significa que essa pessoa não vai te prejudicar lá na frente. E só pra relembrar a trajetória do doutor aqui rapidamente, ele se relacionava com uma jovem senhora que, segundo palavras do próprio doutor, não fazia absolutamente nada o dia inteiro, vivia uma vida de dondoca, e quando ele resolveu pedir para ela fazer algumas coisas, se eu não me engano, era uma faxina que o doutor queria fazer no apartamento novo que ele comprou, a madame falou que não ia fazer coisíssima nenhuma, Dr. João Neto resolveu tirar a guerreira na marra de dentro de casa, ele caiu por cima dela e o resto é história, né? A gente já sabe que ela se machucou, foi pro hospital, denunciou o doutor, que ficou preso, eu acho que durante uns 2 meses, e mesmo assim ele não aprendeu nada com isso, porque assim que ele saiu da cadeia, ele já se relacionou com uma outra pessoa qualquer, separou dessa pessoa qualquer e depois se tornou noivo da guerreira que denunciou ele, porque ele falou que ela se arrependeu amargamente. Ela chegou até a gravar um áudio na época falando que ela não queria prejudicar o doutor e não sei o que, e agora, depois de passar por tudo isso, perder boa parte do patrimônio, parece que agora finalmente o doutor encontrou a Red, senhores. Demorou, mas ele aprendeu. Nunca teve um relacionamento que deu certo de verdade, porque senão ele não estaria solteiro atualmente, e agora ele tá vendo, né? Eu mesmo bem que tentei avisar ele várias vezes. Todos os vídeos que eu fiz até hoje falando a respeito da vida amorosa do doutor, apesar de falar de forma bem humorada e tudo, mesmo assim eu sempre fiz questão de deixar minha opinião de forma respeitosa, alertando o doutor que ele tava dando uma de gado infinito. Principalmente quando ele decidiu voltar com a senhora que denunciou ele
e já voltou pedindo a mão da donzela em noivado. E a pergunta que fica é a seguinte: o que essa senhora fez pro doutor pra ela merecer toda essa confiança dele? Porque quando você se relaciona com uma pessoa, você tá depositando toda a sua confiança nela, né? Essa pessoa, ela pode te trair a qualquer momento, ela pode inventar alguma coisa, fazer alguma falsa denúncia, e é por isso mesmo que a gente não pode sair colocando qualquer pessoa na nossa vida só por causa de um desbeiço emocional. Eu sei que o doutor teve uma vida muito humilde antes de ser rico e super bem vestido. Provavelmente ele, como a maioria dos homens, nunca teve muita oferta de relacionamento, principalmente de senhoras atraentes de verdade. Aí quando o negócio muda e o cara começa a ganhar um dinheiro, sempre vai aparecer senhoras querendo se relacionar. E o cara que não sabe separar as coisas pode acabar que nem o doutor. Não é querendo falar nada não, mas o que mais precisava para ele perceber que não ia dar certo aquele relacionamento? Ele, antes de se relacionar com aquela senhora lá, já foi casado com outra pessoa, teve filho e tudo mais, e não aprendeu nada? Será que ele achou mesmo que aquela senhora que nunca olharia na cara dele se ele não tivesse dinheiro, do nada ela não resistiu aos encantos dele e se entregou pro doutor porque ele é a fera enjaulada e ela começou a gostar dele porque ele é bonito por dentro? Será que é isso? Ou é porque a senhorita supostamente era inteira e só tava de olho mesmo nos benefícios que viriam se ela tivesse um relacionamento com o doutor? Eu lembro que o doutor fazia questão de gravar vídeo falando que ele era um changeman pra esposa dele, tratava ela que nem uma rainha. Tem até um vídeo clássico dele onde ele aparece dando um carro importado pra ela. A guerreira não precisava nem cozinhar pro doutor porque ele contratou uma profissional justamente pra isso. E olha aí o que deu. Agora ele tá aí, né, falando da misoginia, que a pista tá salgada e que não compensa, e que pra ele se relacionar com uma pessoa agora tem que ser alguém que tá no mesmo nível dele. E eu duvido que nunca ninguém tinha falado isso pra ele antes, ou que ele mesmo não tinha pensado sobre isso. Será que nenhum momento passou pela cabeça dele, tipo, poxa meu Deus, será que essa guerreira tá comigo porque ela não resistiu aos meus encantos, ou ela só tá comigo por causa dos benefícios que eu proporciono a ela? Eu acho que o doutor percebeu que a senhora só tava com ele por causa dos benefícios, e a partir do momento que ele chegou a essa conclusão, ao invés dele repensar esse negócio, porque se for isso mesmo, trata-se de uma inteira, ele resolveu dobrar a aposta e benefício nela. Carro importado, viagem para os Estados Unidos. Ele parou de fazer aqueles conteúdos de humor lá que ele fazia respondendo pergunta e virou um blogueirinho apaixonado. Pode ver que agora doutor tá mais tranquilo, nada de exaltações, sereno, né, senhores? Até meio murcho, dependendo do vídeo. Mas se você vai ver os vídeos que ele gravava no tempo que ele tava namorando, ele era todo debochado. Quando alguém mandava mensagem para ele alertando que de repente a senhorita só tava com ele por ele já respondia dando patada, criticando a pessoa de volta, falando que é inveja e que quem tá criticando é porque não tem capacidade de arrumar uma namorada igual ele. E é justamente por causa disso que quando ele se lascou, foi preso e tudo mais, muita gente achou bem feito. Claro que eu não me sinto alegre vendo uma pessoa se dar mal, ficar presa por causa de uma acusação da namorada, mas é como diz o professor Chapelota, antes tarde do que nunca. O doutor, além de ter sido preso, perdeu patrimônio, também fez papel de bobo, né, senhor? Respeitosamente. Se você for pegar os vídeos antigos dele, onde ele fica falando que namora mesmo e quem critica é invejoso e chupa Brasil, que ninguém tem o direito de ficar falando nada, a gente percebe a evolução do Dr. João Neto. Quando o homem tá apaixonado, geralmente ele fica meio abobado mesmo, meio abestado, né, senhores? Quem nunca passou por uma situação dessa? Que atire a primeira pedra. Eu mesmo já ficava abestado antes mesmo de começar a me relacionar. Como eu não tenho uma autoestima muito boa, não sei se talvez seja o caso do doutor, eu sempre achava que a pessoa que eu tava me relacionando poderia achar outro cara a qualquer momento, e o pior que sempre achava, mas eu acho que o que atrapalhava era a questão da minha autoestima e do meu ciúme e todo o resto, e é por isso que eu nunca dei certo com ninguém. Da mesma forma também que eu acho que aconteceu com o doutor, porque vazou um áudio há uns tempos atrás aí, dele esculachando a ex-namorada porque ela foi deixar o carro no lava rápido com calça de ginástica que, segundo o doutor, tava entrouxada. E calma aí, doutor, deixa de ser inseguro, mas eu sei como é que é. E eu toda vez que ia me relacionar sempre pensava isso. Como assim que essa senhora tá se relacionando comigo? O que ela viu em mim? Nem eu me relacionaria comigo mesmo. Alguma coisa tá errada. E a partir disso, geralmente eu começava a ficar com ciúme doentio
desconfio da pessoa porque eu não confiava que ela estava gostando de mim. Além disso também é interessante a gente notar que essa nova postura do Dr. João Neto, muito mais sereno e tranquilo, não é muito semelhante àquelas donzelas que rodam no carrossel como se não houvesse amanhã. Aí de repente, quando elas percebem que estão sendo feitas de gato e sapato, aí elas mudam o discurso. Muitas vão para Jesus nesse momento e tudo que a pessoa quer nessa nova fase da vida é não ficar tocando muito nesses assuntos de relacionamento. O que ficou para trás já era e o importante é daqui para frente. E infelizmente nos dois casos a pessoa só chega a essa conclusão depois dela já ter se lascado. E é por isso que eu desejo toda a sorte do mundo aí ao doutor nessa nova fase da vida dele. Tenho que confessar aqui que sou um grande admirador aí do trabalho do doutor, tanto no pessoal quanto no profissional, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa nova versão do doutor e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Barbela Prochaska Jr., ex-namorada do Dr. João Neto, que agora vendo ele muito mais tranquilo e sereno aí nos vídeos, pode até chegar à conclusão que no fundo valeu a pena se relacionar com ele supostamente só por interesse, porque agora além dele estar muito mais tranquilo e sereno, ele também se tornou um homem altamente desbeiçado, bolivariano emocionalmente dos santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!